Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa rural. E no nosso programa rural de hoje, nós vamos fazer uma visita a uma propriedade localizada entre Assis e Platina, o sítio São Roque. Lá nós visitamos uma plantação, uma área com o milho safrinha, que é conhecido milho de inverno. De safrinha não tem mais nada. Muito pelo contrário, hoje a safra de milho de inverno na região é bem maior que a safra de verão e tem uma representatividade econômica muito grande. O nosso programa rural está só começando para você. Nós estamos no sítio São Roque, aqui na Água da Pirapitinga, município de Platina, mas nós acabamos de passar pela divisa dos 3 municípios, daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso, né? E é mais ou menos 10 quilômetros de Assis, 17 quilômetros de Platina, ao meu lado direito o Marcelo, que é o proprietário aqui dessa propriedade do sítio São Roque, e comigo aqui os 2 agrônomos conhecidos de longa data, né? O Paulo Dalpoz e o Paulo Olinda de Oliveira. O Paulo Dalpoz nasceu inclusive nessa região aqui, tem uma história grande aqui, né? E nessa vinda para cá eu notei que você se emocionou na hora que foi chegando perto assim, né? Você nasceu aqui há mais ou menos uns 100 anos atrás, é isso mesmo, Paulo? 100 anos não, né? Nem tanto, né? Mas conta um pouquinho dessa história. O seu avô, ele veio de Minas Gerais para essa região aqui, aí sim, há 100 anos atrás, mais de um século talvez. Isso, aí sim. Meu avô, seu João Silvério, meu bisavô, esse que veio de Minas Gerais, eles vieram de carro de boi, procurando uma área para plantar café. E chegaram aqui nessa região, gostaram da região, se instalaram aqui e compraram essa terra. E naquela época eles começaram a formar tudo em café, né? E plantaram o café. E eles, naquela época, eu vou falar para vocês aqui, que ele construiu até uma máquina de beneficiar café, tocado com roda d'água do rio Pirapitinga. E o café já saía beneficiado daqui direto para Porto de Santos. Era uma novidade na região. Era uma novidade na região. Esse café era puxado da roça com carro de boi, tudo artesanalmente. Depois era lavado no terreiro, secado, jogado na tulha, ali era beneficiado e dali eles vendiam os café, mandavam direto para Porto de Santos. A família toda trabalhava no cafezal? A família toda trabalhava no cafezal e tinha os meeiros, né? Que naquela época era tudo manual, né? Não tinha nada mecanizado. A ferramenta mais moderna que tinha era o arado de burro. Ô Paulo, mas ele era proprietário rural em Minas, vendeu lá, veio para cá, ou era comerciante? Naquela época tinha muito disso também, né, gente? Né, o mascate e tal. Que tinha um dinheirinho extra, falou, vou para uma região que está começando agora, porque aqui era um sertãozão, é lógico, né? E vou começar comprando pedaço de terra, mais ou menos isso. Não, eles eram proprietários lá. Eles venderam lá e vieram procurar uma região com essa finalidade, para plantar café. E chegaram aqui, gostaram da região, começaram e abriram toda a fazenda e plantaram café. Aí você sabe, né? O café teve os altos e baixos, né? Não deu muito certo. Aí eles foram, a família foi evoluindo e passou para plantar a mandioca, arroz. E hoje em dia nós estamos aqui com a lavoura de soja e milho safrinha. Mas isso que você falou da época do café, que ele veio para cá, é o que? Década de 20, por aí? É, década de 20. Nessa época eles já tinham café plantado aqui. Que minha mãe nasceu em 1930, então eles já tinham, essa época já funcionava. A propriedade já produzia café. E você e seus irmãos, você nasceu aqui? Eu nasci aqui na Água da Pirapitinga.
Que lembrança que você tem quando você era garotão aqui nessa área? Que isso aqui, ainda naquela época, já devia ter, eu acredito, muita mata ainda, muita mata nativa, água mais limpa, tudo isso, né? Isso aqui há 59 anos atrás, era tudo meio sertãozão. Tinham poucas áreas abertas, né? Poucas áreas de café, e mais era algum pastinho que tinha. E aí nós chegamos, na minha época, meu pai assumiu, nós começamos a abrir. Porque era tudo aqueles capoeira, pasto velho, pasto antigo, então era tudo, foi arrancando o toco, mas não tinha o maquinário ideal para isso, né? Foi feito no sistema bruto, sistema antigo. Foi abrindo devagarinho, devagarinho, até que chegou na situação que está hoje. Para conseguir dar conta, né? Mas você, moleque, só para que a molecada de hoje em dia tenha uma noção, aliás, para quem está assistindo, né? Porque hoje não existe mais isso, gente. Não existe nem gente, nem os moleques que vão colher uma fruta no campo, imagina, quanto menos, né, ter essa noção do que é o campo, do que é a vida no campo, né? O que a molecada fazia? Quando eu fui criado aqui, não tinha nem energia elétrica. Nós tinha, a água do poço era tirada no sario ainda. Essa coisa foi melhorar quando eu tinha 12, 14 anos de idade, que chegou a energia. Aí foi um sucesso, né? Aí a coisa começou a melhorar. Mas era muito feliz. Ah, era bem mais feliz que hoje, né? Era uma tranquilidade, né? Era uma tranquilidade. Então, quando a gente fala hoje em dia de que o ser humano precisa de pouca coisa para ser feliz, e a felicidade está nas coisas simples, a gente tem que contar umas histórias como essa, por exemplo, a sua e de muitos outros que hoje estão na cidade, mas tiveram o privilégio de nascer no sítio, de ter a infância no sítio, e que eram extremamente felizes, bem alimentados, né? Sim, a alimentação era... Lógico que a mãe saía correndo de vez em quando atrás do moleque com a vassoura, né, na mão. Vara de marmelo, né? Vara de marmelo. Mas você se apanhava, mas dentro daquele limite, né? E a gente ia para a escola descalço, uma mucutinha de pano, mas a gente saía da escola, naquela época, no terceiro, quarto ano, você saía alfabetizado. Você sabia a tabuada, você sabia ler e escrever corretamente. E as professoras tinham amor naquilo que fazia, né? Pra você ter uma ideia, uma professora dava aula para o primeiro, segundo e terceiro ano na mesma sala. E tem um detalhe, né? Você foi aluno de uma pessoa muito importante na sua vida, né? A minha mãe foi minha professora do segundo ano. E ela vinha dar aula na escolinha da fazenda do meu avô, e ela vinha de bicicleta e me trazia na garupa da bicicleta. E eu fiquei sabendo que você foi o melhor aluno da turma, né? Que ela exigia mais, né? É isso mesmo ou não? Ou isso é história de contador de história? Aí eu não posso te responder direito não, porque senão... Ô Paulo, nós estamos aqui nesse sítio que faz divisa com essa área da sua família, né? Exatamente, que foi do seu avô, né? Nós estamos com o Marcelo aqui ao lado. Gostaria que você falasse um pouquinho do Marcelo, desse trabalho que você tem feito nessa propriedade aqui também, ajudando, colaborando e, lógico, né, dando a sua contribuição como técnico, né? O Marcelo é amigo nosso, vizinho bom, filho do Valdemar, e inclusive a gente hoje, sou engenheiro agrônomo, tenho escritório de planejamento em Assis, né? Faço projeto para eles de custeio, de investimento, damos assistência para eles aqui, e eles são os agricultores que a gente considera agricultor de ponta aqui, né? Que eles fazem a lavoura deles é uma lavoura com alta tecnologia, plantio direto, análise de solo, adubação de cobertura, e a produtividade deles é muito boa. Só não é boa quando o ano não corre bem, né? E daqui a pouco vocês vão estar olhando a lavoura deles aí, filmando, vocês vão ver que a lavoura de milho safrinha deles é uma lavoura para teto máximo de produtividade do material que eles plantaram. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho mesmo. Marcelo, esse cara tem ajudado vocês mesmo? Não sei não, hein? Sim, tem muito. O Paulo Após é uma pessoa especial aí que sempre tem dado instrução pra gente aí. A gente, como é bem mais novo aí, ele tem muito mais experiência, né? Então, tudo que a gente precisa, a gente pergunta para ele aí, ele está sempre à disposição. Uma coisa muito importante que o Paulo falou, e o Paulo tem vivência nesse sentido também, é que você também, o seu avô chegou primeiro, né? O seu pai, e agora você está tendo essa motivação para tocar também os negócios aqui na propriedade, com grãos que vocês mexem tanto no verão como no inverno. De onde surgiu essa motivação? Desde pequeno? Não foi desde pequeno. Meu avô se estabeleceu aqui, acho que há mais de 30 anos já, né? E aí foi meu pai aqui, eles foram, né, pegando o rumo sentido a grãos, assim, trabalhar com isso, também trabalharam com café, tudo isso que nem o Paulo falou. E eu também acabei ficando aqui com meu pai, estudei também um pouco, né? Estudei
estudo até hoje. E assim foi, acaba, a gente vai ficando, a gente vai pegando gosto pela coisa, a amizade que a gente tem aqui na região e acaba que vai ficando trabalhando com isso. Você é filho único ou tem mais irmãos ou irmãs? Tem mais 2 irmãos, um irmão mais novo e um irmão mais velho. Eles estão também com interesse em colaborar? Ajudam também na propriedade? Não. Aqui na propriedade ficou só eu e meu pai mesmo, por enquanto. Minha irmã, todos estão morando em outra cidade. E aí aqui ficou só eu e meu pai mesmo. O Paulo falou uma coisa importantíssima hoje em dia, que eu acho que o agricultor não pode ficar, viu, gente, sem tecnologia. Quem está aqui com a gente também é o Paulo Arlindo Oliveira, engenheiro agrônomo da CAT. Paulo, agricultura hoje em dia sem tecnologia, nem pensar, né? Hoje tudo tem que pensar em tecnologia e sempre analisando o custo, né? E pensando aí em melhorar cada vez mais a produtividade, né? Porque hoje quem não pensar nisso não sobrevive, aí tem que mudar de atividade. Porque antigamente, Paulo, falava-se assim, para o sujeito investir em tecnologia, você tem que ser grande produtor, de média a grande produtor e tudo mais, só ele que é atendido nos bancos, né? No caso aqui do Marcelo, do pai dele, do Valdemar, propriedade pequena, 22 alqueires, mas eles estão provando que mesmo numa área pequena com tecnologia, você pode ter grandes produtividades, quando o tempo ajuda, é lógico, e poder ter, inclusive, sobrar lá um caixa para você reinvestir na propriedade e em tecnologia. É isso que eles fazem, né? Por que essa mudança? Exatamente, porque hoje a informação, o acesso à informação é muito mais fácil, chega muito rápido, né? Nós temos aí através da mídia, da internet, e então com isso a adoção da tecnologia tornou-se mais fácil, né? Então, e os materiais hoje que existem, né? Tanto sementes, os adubos, são eficientes, né? Mas tem que saber utilizar. Essa tecnologia é muito importante. Então, o manejo hoje de qualquer cultura requer essa tecnologia justamente por causa disso. Porque tem retorno, mas se não houver um planejamento, não pode haver alguma ocorrência e pode não ter sucesso. O engenheiro agrônomo e consultor Paulo Dalpós fala da importância do agricultor planejar todos os passos da sua lavoura, evitando assim riscos maiores. Está provado aqui, ó, a lavoura dele, com mais 20, 25 dias, está escape de geada. E chuva nós não precisamos mais, porque a lavoura já está suficientemente granada. Só que o milho ainda, enquanto ele tiver um pouquinho de leite, se ocorrer uma geada, ele perde peso, perde produtividade. É justamente isso que a gente vai ver no campo daqui a pouquinho, mas você falou numa safra de milho boa agora. Marcelo, essa safra de milho que vocês vão colher agora pode ser a grande salvação do ano, né? Porque a safra de verão foi difícil. A safra de verão teve um veranico lá em fevereiro, né? Em janeiro, fevereiro, né, Paulo? E trouxe bastante problema pra gente aí, né? A temperatura, principalmente a temperatura alta, além da seca, né? E isso acarretou numa diminuição da produtividade bastante grande. A gente tinha uma expectativa bem melhor e acabou que perdeu bastante sorte com isso. O milho, né, teve uma sequinha, mas pouca coisa, né? Esse milho plantado mais no cedo aí já está bem adiantado. Então é um milho que vem muito bem aí, por enquanto não tem do reclamar não, né? Vamos ver depois de colher como é que vai ser a produção. Bom, na realidade, quando você vem para cá, você bate o olho nesse milho, nós estamos vendo, logo que a gente estava chegando, viu, gente? O Paulo Arlindo falou, nossa, olha que beleza. E realmente, o milho está uma maravilha em toda a região, e isso é um alento muito grande, porque a região é uma região agrícola, precisa desse giro de capital, e a agricultura é fundamental, grandes colheitas, né? Quando você bate o olho nesse milho assim, faz esquecer um pouquinho a soja, né? Faz sim esquecer um pouco, assim. Só volta a lembrar da soja quando a gente começa a rever os preços do milho que já vem caindo, né? Quando já fala em super safra de milho, milho safrinha, tanto a região do Paraná quanto outras regiões aí, Mato Grosso também, né? O preço que já estava bem melhor, já vem a começar a deixar a gente desanimado um pouco. Gente, tá vendo? A agricultura é isso, né? Tá lá, a lavoura no campo maravilhosa e tudo mais, mas e o preço? Mas esse assunto do preço, a gente vai deixar lá pro final, depois que a gente der uma andada agora pela lavoura, vamos ver como é que estão os grãos aí, a situação como é que tá, e depois o preço a gente vai deixar pro final, né? É um pouquinho diferente daquele prato que você come pelas bordas e deixa o melhor pro final. Nós vamos deixar o pior pro final agora.
Vamos deixar o osso pro final então, tá? Vamos acompanhar, o Paulo vai ficar um pouquinho com a gente, o Paulo Dalpoz, que ele tem outros compromissos, mas o Paulo Arlindo vai nos acompanhar, o Marcelo também, enfim. Vamos botar então a botina no meio do milho aí para mostrar para vocês. No programa rural de hoje estamos visitando o sítio São Roque, no município de Platina, onde o sitiante Marcelo Borges planta grãos no verão e no inverno. No próximo bloco tem muito mais para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Nós visitamos o sítio São Roque, na divisa entre os municípios de Platina e Assis, acompanhados dos engenheiros agrônomos Paulo Arlindo de Oliveira e Paulo Dalpoz. É hora de voltarmos para lá. O agricultor Marcelo Borges foi criado na roça junto com o irmão e a irmã. Na década de 80, ainda tínhamos muitas famílias no campo, e era a época em que as lavouras predominantes na região eram a soja no verão e o trigo no inverno. Este período, no qual sempre acompanhou o pai, foi fundamental para assumir os negócios mais à frente. Era chegado o momento de darmos uma olhadinha naquele milho plantado com tanto carinho e esperança de compensar o prejuízo deixado pela soja no verão passado. E a lavoura estava de encher os nossos olhos. Marcelo, você plantou esse milho todo de uma vez só ou você fez por etapas? Não, a gente realizou em 2 etapas, até porque teve uma chuva entre um plantio e outro, então deu um tempinho de uns 4, 5 dias de diferença entre até finalizar o plantio da área.
Certo. A soja você colheu ela a tempo, quer dizer, o que deu para colher, né, na verdade, né? Sim, a soja correu assim, praticamente tudo ok na colheita, né? A gente colheu num tempo hábil aí, foi até bem rápido. Aí a gente já entrou com o plantio logo em seguida, só teve essa divisão por causa dessa chuva, mas foi bem rápido o plantio também esse ano. Fala um pouquinho pra gente do preparo desse solo aqui. Esse solo vocês têm muito cuidado com ele? Vocês chegam a fazer rotação de cultura, enfim? Sim, a gente faz o possível aí de uma pequena propriedade, né? Como o Paulinho disse, a gente faz análise de solo, tenta corrigir conforme a gente consegue, né? E procura corrigir da melhor maneira possível, adubação aí mais ou menos indicada pelo técnico, que a gente tem já de experiência, né? E a gente tenta aí, da melhor maneira, fazer uma produtividade elevada. É porque na verdade esse chão que nós estamos pisando aqui, ele não nos pertence, ele está arrendado para a gente. Na verdade é essa, né? Quando você olha lá para trás, você vê o seu avô, enfim, as pessoas que já passaram por aqui, tiveram que tomar cuidado porque você pudesse hoje usufruir disso aqui, né? É basicamente isso, a importância da conservação do solo, né, Marcelo? Hoje a agricultura acho que é a base aí da renda do país aí. Eu acho que esse ano de novo vai ser a agricultura que vai alavancar o produto interno bruto do Brasil. E lógico, um tipo de solo desse aqui, você não tem que abrir mão dele de maneira alguma, né? Você tem que cada vez melhorar, né? Porque em vez de degradar ele, cada vez melhorar mais, que ele com certeza ele vai te dar alguma resposta. Hoje nós temos aí material de milho de tudo quanto é tipo possível e imaginável, fica até difícil para o agricultor ele escolher, né? Logicamente que você deve ter feito uma pesquisa junto com o Paulo Dalpós, enfim, né? Nesses anos todos, tentar correr menos risco, mas em relação ao milho escolhido nesse inverno, você está satisfeito? Estamos satisfeitos sim. Aqui nessa área nós temos esse milho aí, não sei se pode falar, Pode falar. O AG9030, né? Ele é um milho bem precoce, como a gente vê acompanhando aí os plantios aí também dos vizinhos, pelos técnicos também, a gente vai tirando experiência, né? E é um milho bastante precoce, então como a gente conseguiu fazer o plantio no cedo, já por causa da tendência de geada um pouco mais à frente, né? É um milho que a gente imaginava que ele escaparia da geada, como ele está praticamente quase escapando já, né? Que ele já está bem maturo já, né? Então é um milho que quase não corre risco mais. Adubação. A gente fez uma adubação de 700 kg de 16 na linha, né? E que dá um desempenho bom para um tipo de milho desse, que é bastante rápido, né? Logo ele sai, ele já pega a uniformidade e é uma adubação mais ou menos boa para um teto que ele pode chegar, né? Ô Paulo, vem cá um pouquinho, faz favor. Vem cá um pouquinho. Tá. Você tá aí, aqui, o Paulo tá vendo? Ó, enquanto a gente tava conversando, ô Paulo, você acabou tirando aqui, que beleza, hein? Olha que maravilha de espiga, né? Vou tirar um pouquinho aqui. Pediu a ajuda do Paulo Arlindo para segurar um pouquinho. Olha que beleza de material, né? Praticamente pronto. Mais uns 15 dias ele está livre de tudo, né? Pronto para colher. Com uma produtividade teto máximo dele. Não faltou nada praticamente, né? Está bem granado, o grão bem cheio, né? E então mais uns 15 dias ele está praticamente pronto. E o agricultor só colher e aguardar que os preços sejam satisfatórios para ele, né? Agora uma coisa interessante, aproveitando a sua presença, Paulo Dalpós, e também do Paulo Arlindo, a gente tem que falar da pesquisa nesse momento, né? Para chegar a esses materiais extraordinários, porque hoje em dia o milho está em novas fronteiras, em vários locais do país e que existem microclimas diferentes, enfim. Esses materiais, eles são materiais espetaculares, resistentes à seca, enfim, resistentes a pragas, a doenças, são materiais muito interessantes também, né? Que São Pedro entra num acordo com o material, vamos dizer assim, né? Hoje em dia existe material para todo tipo de solo, todo tipo de clima, né? E o agricultor ele procura plantar de acordo com... ele conhece o solo que ele tem, né? Então ele escolhe o material de acordo com o solo que ele tem e a época que ele consegue plantar. Ele aqui escolheu esse material 9030, que é o material super precoce, conseguiu plantar no cedo, está livre de geada praticamente já. Está quase que pronto para colher. Daqui para frente, nós não precisamos mais de chuva para a região. O único perigo é geada. Se não ocorrer geada, o milho safrinha está com a produtividade garantida.
E o que a gente percebe também, viu, Paulo Arlindo? Paulo tá escondido atrás do milho ali, né? Passa um pouquinho para cá. Ô Paulo, é uma cultura bem conduzida, se a gente bobear, a gente fica toda na sombra dela, né? O que o Paulo Dalpoz falou, o Marcelo também, que o clima ajudou bastante esse tempo todo, é que nós tivemos poucas pragas e doenças também, né? O clima ajudou nesse sentido também. Sim, para nossa felicidade aí dos produtores, não tivemos problema de pragas para pragas no sentido geral e muito menos as doenças, né? A gente nota que a sanidade, a saúde da cultura, né, sendo bem conduzida, então isso favoreceu muito bem. Até isso é um sucesso, né? Dentro dos planos, né? Quem conseguiu realizar o plantio na época correta, então tem tudo para dar certo, para que haja uma boa produtividade. O que a gente tem notado é que apesar do risco do milho de inverno, milho safrinha, ultimamente os produtores têm se dado muito bem, né? O milho safrinha tem dado boas colheitas ultimamente, né? Isso aí devido a uma série de fatores técnicos, de desenvolvimento tecnológico também, não é isso? Exatamente, até a média regional de milho, né? Então aumentou. Nos últimos 5 anos, então teve esse aumento. Então nós começamos com a média era em torno de 60 sacas por hectare. Hoje a gente consegue fechar uma média regional com tranquilidade de 65 sacas. Isso pensando em região, né? Agora, em nível de propriedade, imagina, a média deles aqui é bem mais alta, né? Então, porque o milho recebe, ele dá uma boa resposta na tecnologia, uma boa adubação. Então, com isso, o milho tem esse potencial aí de chegar aí, com tranquilidade a 100 sacas por hectare. Então, isso já está se trabalhando em altas produtividades devido aos excelentes materiais que nós temos hoje, né? Dalpoz, fala-se muito também na parte negativa de você ter soja, milho, né? Fala-se muito hoje em se aproveitar também o período de verão com milho também. O que você acha disso? Você acha isso possível? Acha difícil mudar essa mentalidade do nosso produtor? O problema é o seguinte, o preço da soja está puxando para que o produtor plante soja. O milho no verão para nós aqui ele é problemático porque se você pegar 15 a 20 dias de estiagem com alta temperatura, você derruba a produtividade do milho. O risco é muito alto. O risco é muito alto. Então, o risco muito alto e o preço da soja, que está ótimo no mercado hoje, em torno de R$64 a saco, o produtor opina pela soja. Por isso que dificulta um pouco essa rotatividade. Mas no caso deles aqui, eles plantam milho no inverno, uma parte de milho e uma parte de aveia. Então, para fazer essa rotação. Ele não planta na área total o milho. Então, ele faz milho, aveia e soja. Milho, aveia e soja. Que já vem ajudando um pouco na rotação. Mas o ideal seria também esse milho no verão. Mas, por esse começar com uma pequena área seria o caso ou não? Seria o caso. Arriscar 2 alqueires, 3 alqueires, até 5 alqueires, né? Seria o caso. Mas o preço da soja de mercado, como está mantendo essa expectativa, o produtor, obrigatoriamente, ele parte para a soja, né? O fator mercado continua ainda, né, Marcelo, sendo preocupando, mas sendo muito importante também nessa escolha que tanto o Paulo Arlindo como o Paulo Dalpoz falaram. É verdade. Como que você planta um milho aí correndo um alto risco de ter um verão com temperatura muito elevada e abaixar muito a produção. A soja, no caso, ela é um pouco mais resistente, né? Então você trabalha um pouco mais em cima dela, que ela te dá um suporte melhor, né? A gente até uns 2 anos atrás tivemos fazer nossa rotação, plantar um milho de verão aí, sofremos um pouco com a temperatura e o milho cai bruscamente a produção dele quando dá a temperatura muito elevada. A soja ainda sofre também, mas ainda consegue se estabelecer um pouco, né? Então acho que isso a preocupação nossa é essa, que nem ele disse, a gente tenta fazer aveia no inverno às vezes, um pedaço, até trigo mesmo. O trigo é outra cultura interessante para a gente fazer rotação, só que é outra cultura que deixa a desejar também, o preço oscila muito, é um pouco mais caro para você tirar ela assim, vamos dizer, até você colher, né? Então acaba que você tendo que ficar preso a esse milho safrinha e soja. Até a intenção nossa é fazer uma rotação,
Mas é complicado pelo fator de preço e clima, né? Que é o que o agricultor sempre sofre, né? Bom, você está com essa espiga na mão também, uma outra agora, né? Gente, olha que beleza de material, né? É espetacular realmente, né? Ele granou bem, né? Ele granou bem até a ponta, né? Então é um milho bem completou bem o seu ciclo, né? Bate um orgulho danado quando você vê uma espiga assim, bem formada desse jeito, não é não? Bate sim, rapaz, porque imagina se você que tá assim é bonito, né? Porque vê o que a gente passa aí plantando até a noite, né? O Paulo é produtor, ele sabe disso, até a noite, sábado, domingo, feriado, não tem dia, e vamos dizer, aquela correria. Hoje, a hora que você tá assim meio estabelecido com a produção assim, é bom de se ver. A gente vê um milho bem conformado, bem formado, assim, uma beleza. Eu fico imaginando se você tivesse tido um bom técnico aqui prestando ajuda para você, viu? Porque sem um técnico bom já tá o milho desse jeito aqui. Imagina se tivesse. Não, o homem aqui ajudou bastante. Nossa região aqui tá bem servida de técnico. Ele é um companheiro, além de técnico, é um bom amigo. É um bom companheiro. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre as pragas da cultura do milho e também visitarmos uma área de milho verde, aquele que está pronto para a pamonha e para as quitutes de milho. Que delícia, hein? Nós voltamos já já com o programa rural para você. Programa Rural. Desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis.
tem uma diferença muito grande do estande de uma maneira geral com esse milho aqui. Você poderia explicar o que pode ter acontecido? Bom, aqui é um dos principais, assim, que a gente teve de problema esse ano em relação ao milho. A gente faz o trabalho em cima de doenças da folha, né? Mas uma praga que vem afetando bastante as lavouras de milho da região aqui, tanto a nossa, né? É o percevejo barriga verde. O que você pode ver ali, como o rapaz Vamos baixar aqui um pouquinho. Aqui é um pé que ele foi pego já desde no início, né? Que já não conseguiu não conseguiu formar normalmente, né? Já morreu logo no começo. Esse aqui ele foi pego também, só que ainda teve forças para tentar ainda, né, e se formar normalmente. E você vê totalmente a diferença de um pé normal, que seria aquele que a gente estava lá no meio da lavoura lá olhando, que é totalmente diferente desse, que é uma das pragas hoje do milho safrinha que mais afeta a produtividade também na região. Nós estamos vendo aqui uma espiga, né? Dá para até a gente mexer, vamos tentar abrir um pouquinho essa espiga. Ô Paulo, o percevejo de barriga verde, que a gente está mostrando agora essa espiga com as imagens do Fabinho, é uma praga relativamente nova ou não? Não, o percevejo sempre ocorreu, mas em baixo índice, né? Então hoje é um fator preocupante que ele tem aumentado, como foi lembrado, que devido ao ciclo, né, o milho safrinha, essa época de plantio, os percevejos, o melhor alimento para eles seria o milho, né, no caso, o milho safrinha. Então, com isso, essa praga ela é importante, tem que ser lembrada, tem que tomar uns cuidados. E pensando aí nas boas práticas, né, na condução da cultura, então já entra o fator tratamento de sementes, né, entrar já com inseticida nessa fase, né, que é muito importante. E porque hoje às vezes quem não é da região, né, estranha, fala assim: poxa, o pessoal está passando fungicida em milho, né, doença de milho, né, mas é realidade, né, acontece. E então para a região, o milho nessa época pode ocorrer doenças, sim. E esse ano foi favorável. Foi muito bom para a cultura, não ocorreu doenças, né? E só tivemos esse problema com o percevejo, que é um inseto que tem que tomar cuidado, porque ele suga a planta e transmite virose, né? Então a planta não cresce, ela ocorre o enfesamento, né? Então aí afeta diretamente a produtividade. Isso sempre através de um grande monitoramento para você, logicamente, não ter um custo muito alto e nem também ir contra a natureza de uma maneira geral. Monitoramento sempre no campo. Sempre, muito bem lembrado, porque nós estamos na fase, a era das lagartas. Isso assustou muito, tanto na soja como outras culturas, né, ataque de lagartas. E com a lagarta, quando veio aí essa nova lagarta, que é a Helicoverpa, então aí voltou, quer dizer, ainda bem, o pessoal tem que lembrar que tem que existir monitoramento. E sempre lembrando do manejo integrado de pragas, né? Não fazer pensando só num tratamento preventivo, mas acompanhar a lavoura em todo o seu ciclo. E então o monitoramento é muito importante para que não haja excesso, né, de aplicações, e tem que ter um custo racional e com isso uma boa eficiência no controle de pragas e doenças. Marcelo, o Paulo tocou nesse assunto, monitoramento, e certamente a área de refúgio é uma área extremamente importante no milho, né? Vocês chegaram a usar aqui na propriedade nesse plantio ou não? Não, a gente não utilizou refúgio aqui nesse ano não, porque o refúgio, eu sinceramente, assim, particularmente falando, é uma dificuldade bastante interessante para o agricultor, por causa que você está realizando o plantio de um milho aí resistente a lagarta e tal, né? Apesar da gente tentar manter a tecnologia com refúgio, tecnologia do milho, né, tentar manter com refúgio, mas eu acho que o refúgio é uma maneira um pouco trabalhosa para você fazer ele, assim, você ter que mudar às vezes peneira de semente, comprar um milho de outras empresas, às vezes não a mesma que já tem comprado. Então eu acho que até as empresas assim poderiam atuar de outra maneira em relação ao refúgio, como parece que está vindo já um outro sistema aí de 5% no saco, né? Já o refúgio no saco eles falam.
que já acho que é uma maneira bem mais cômoda para o agricultor manter essa tecnologia do milho aí, e sem dificultar também o plantio, porque como o plantio, somente o milho safrinha, tem que ser bastante acelerado, assim, por causa que, como o Paulo que estava aí tinha falado anteriormente, você tem a janela meio curta, só até 10 de março, então você tem que fazer quanto mais antes, você não pode às vezes perder tempo com esse tipo de técnica, entendeu? Acho que as empresas aí, acho que as grandes empresas deveriam achar uma maneira melhor de manter a tecnologia deles, em vez de jogar tipo isso na costa do agricultor, eu acho. Paulo, tá aí uma questão que gera até uma certa polêmica realmente, né? Porque aí tem que unir, logicamente, conciliar os dois lados, isso é muito importante, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, aliás, e aproveitasse para explicar para as pessoas que já conhecem, mas só para relembrar o que é uma área de refúgio e qual a importância dela e como conciliar esse lado agricultor e lado de necessidade técnica, né? O refúgio é uma tecnologia que foi pensado e, quer dizer, em termos teóricos, é uma excelente, né, uma saída para que não se perca um material aí que foi criado, que é o milho transgênico. Então, para que não haja resistência dessas lagartas à medida que vai plantando na mesma área todo ano, e se você plantar um material só, então corre o risco dessa lagarta ficar resistente. Aí vai perder o material transgênico. Então a saída seria o refúgio, que quando foi lançada essa tecnologia, começou com 20% da área eu plantaria com milho, um outro material, milho comum, não transgênico, e depois o restante eu plantaria com transgênico. Mas daí de 20%, adoção muito difícil, tem um lado econômico, então até para você fazer um manejo dessa área. Então hoje já tem testes para 10%, reduziu para 10% e até 5%. Como o Marcelo lembrou bem, a dificuldade é conseguir um outro material, né? Então as empresas já têm que pensar nisso. Quem vende o milho transgênico já vendeu o milho comum, já vem junto, né, mesmo, para facilitar o plantio e a condução. E aí o refúgio forma uma barreira, né, em relação ao milho comum. E esse milho comum, então, quando houver ataque da lagarta, e se houver algum cruzamento, né, dessas lagartas, então vai ter lagarta, né, que ataca o milho transgênico e a lagarta comum. Então, havendo cruzamento, então sempre vai ter os dois tipos de lagartas e não vai haver aquele predomínio de lagarta resistente. Então, aquelas que sobreviverem à transgenia, né, corre o risco, porque se cruzar as que sobreviveram no ataque no milho transgênico, ela fica mais resistente. Se cruzar resistente com resistente, mais resistente ainda. Então tem que haver um cruzamento dessa lagarta resistente com a não resistente. Aí consegue manter esse material ao longo dos anos aí por um bom tempo. Porque a genética é excelente. O que mais responde, o material que responde muito bem à genética é o milho. Então a tecnologia avançou muito graças a isso. Mas se não houver esse cuidado, se não houver essa preocupação, pode perder o material. Após visitarmos o milho que foi semeado primeiro, Marcelo nos convidou para analisarmos o plantio da cabeceira do sítio, plantado depois e que na época ainda estava em ponto de pamonha. O Marcelo está indo de moto à frente e nós estamos aqui com o carro da CAT porque nós queremos mostrar um milho mais novo, quer dizer, o plantio depois daquele que nós mostramos, esse aqui, ó, que eu tenho em mãos, para que você tenha uma noção que essa área ainda apresenta algum risco. Pouco, mas apresenta nessas próximas 3 semanas. Hoje nós estamos no dia 11 de junho, né? Véspera do dia do Jogo do Brasil. Né? Então vamos ver o risco que esse milho ainda está correndo. Nós vamos mostrar uma espiga para você. Você vai ver que está bem diferente dessa aqui, tá? E o Marcelo está nos levando para essa área. Você vai de carona com a gente então, tá? Vamos lá. Acabamos de chegar nessa área que o Marcelo nos trouxe, está aqui a espiga daquele milho lá de baixo que nós acabamos de ver mostrar para você. Esse milho aqui,
Hoje é dia 11, repetindo para você, 11 de junho, está salvo praticamente, né? Aliás, aí vem minha curiosidade, vendo uma espiga maravilhosa dessa, gente, que é de verdadeira, viu? Isso aqui não é feita, não é de plástico, é verdadeira. Algum de vocês aqui arriscaria, você eu não vou perguntar, que você vai soltar lá para cima. Paulo, você arriscaria uma lavoura com o milho, esse padrão aqui, parelha, quanto é que vai dar mais ou menos, hein? Uma lavoura dessa com um stand uniforme, como nós vimos anteriormente, um padrão muito bom, tem potencial aí para 100 sacas por hectare, tranquilamente, né? Nossa, que beleza, hein? Essa aí agora se arrepiou, hein? Deixa ele falando aí, a gente fica mais confiante, a gente vai contente, né? O Marcelo, mas é lógico que nós temos que mostrar também para quem está nos assistindo agora que nem todo o milho nessa etapa, nesse dia de hoje aí, quase meados de junho, está nesse estágio aqui já, né, praticamente livre desse grande terror do agricultor, que são as temperaturas baixas e geada para o milho safrinha. Nós temos algum milho aqui que nós vamos mostrar agora, né, que você nos trouxe, que esse milho corre um certo risco ainda por 3 semanas. Podemos ir lá então dar uma olhadinha? Vamos sim dar uma olhada lá. Tá bom, gente, prepare-se aí porque essa informação é importante para que você possa visualizar isso que você escuta no dia a dia toda hora. No próximo bloco nós vamos falar dos famosos riscos do plantio do milho safrinha, a temperatura, estiagem, né, a seca, a famosa seca que aterroriza todos os produtores rurais. Mas além disso, tem um outro risco ainda, o famoso risco de mercado. Isso mesmo, o produtor colhe muito, mas na hora de vender não alcança um preço adequado para pagar os seus custos. Tudo isso para você no quarto bloco do nosso programa rural daqui a pouco. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença.
Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Bem, gente, olha aqui, ó. Olha a diferença, vamos mostrar bastante aqui, Marcelo, para que as pessoas em casa possam entender, né? Agora, Marcelo, com a unha você vai tirar um pouco até de leite desse milho aí, não é isso? Olha só, né? Isso. Ó, olha que você aperta, né? Aqui é o milho verde, cada um de casa gosta, né? Tá bem no ponto de milho verde, né? Então esse aqui é um milho ainda que pode ser bastante afetado ainda, né? Caso venha ocorrer uma geada aí, né? Esse milho aqui, Paulo, que o Marcelo está segurando ali, que é o milho verde ainda, esse aqui nós temos que aguardar para que o clima ajude por mais uns 20 dias, mais ou menos, 3 semanas. Exatamente, porque agora nós entramos num período crítico para o milho safrinha em termos de clima, porque as temperaturas mais baixas que são registradas aqui na região de Assis é de 10 de junho a 10 de julho. Então é o momento que agora nós temos que estar de olho no termômetro, né, e olhando aí como o risco a geada, né, no caso. Então, e qualquer chuva que vier agora nesse período pode ocorrer baixas temperaturas, mas esse ano a gente espera aí que estamos torcendo que não venha geada, né, no caso, como as chuvas para a nossa região, ela está bem distribuída nesse momento, então, por enquanto, não existe ainda o risco de geada. Esse milho aqui, por estar localizado numa parte mais alta da propriedade, ele pode ser um alento ou não em relação à geada? Não, aí ele, se compararmos com uma baixada, né, no caso, sofre mais. Só que existe aquele problema da geada, porque o acompanhado, antes vem um vento, né, acompanhado de vento, então aqui venta mais, e depois logo em seguida pode ocorrer o risco de queda de temperatura, mas comparando aí com uma baixada, ele vai sofrer menos risco. Marcelo, vocês já devem ter passado por alguma geada daquelas brabas aqui, né? De dar tristeza na gente, né? Já tivemos, sim. Tivemos, acho que há uns 2 anos atrás, aí, 2012, teve uma bastante severa, que até veio logo em seguida veio primeiro um vento, uma chuva, um vento bastante forte, derrubou bastante o milho. E logo em seguida geou, nossa, a perca foi quase que total, foi muito grande. Aí, como ele tinha comentado, a gente depois, acho que no outro ano já teve outra geada também, só que foi um pouco mais a menos, assim, vamos dizer assim, né? Que pegou mais nas baixadas, que nem a gente tinha uma cabeceira mais alta aqui, até não foi tão afetada. E ocorre sim de quando gia, assim, as baixadas assim, sofrerem mais, que nem o agricultor, sempre às vezes ele faz isso, né? De terminar o plantio sempre nas áreas mais altas, né? Já para começar embaixo e terminar em cima, que é para adiantar das baixadas, né? Planejando fugir um pouquinho da geada. Pelo menos um pouco, se possível, escapar dela, né? O que você fez com o milho geado? Você aproveitou para ração, alguma coisa ou não? Não, a gente ainda conseguiu fazer a colheita ainda, deu coisa de, acho que 40, 50 sacos por alqueiro, que não paga o custo, né? Com certeza não, né? Mas colheu e depositou lá e vendeu para pagar e ficar. Depois você vai pagando a dívida devagar, né? Não tem como. Aí pede seguro, né? Que nem eu tinha comentado lá com o Paulo, tinha comentado. A gente tem parceria com ele lá, com a empresa dele. Aí a gente tem todas as notas, como ele falou certinho. A gente pede o seguro para ver se com o seguro, mais um pouquinho que você corta, você consegue pagar a conta dele. Vamos fazer uma troca aqui, você fica com essa espiga aqui, que essa daqui é o seu sonho, né? Essa daqui vai te dar dor de cabeça ainda por pelo menos aí mais umas 3 semanas. Gente, tá aqui o milho verde, né? Se você fizer assim, o Marcelo fez, ó,
Estoura o leite, tá vendo? Ó? Estoura o leite, ó, tá estourando, tá? Então, esse milho aqui, essa área que você tá vendo, onde nós estamos aqui, nessa cabeceira, tá praticamente toda ela com esse milho, e que nós esperamos esse padrão aqui, esperamos que aí em 3 semanas nós tenhamos o clima ajudando e possamos colher milho de qualidade aqui em cima também. O que assusta o Marcelo e o pai dele e muitos agricultores, Paulo, é o mercado. Esse sim foge um pouquinho do controle do produtor, que faz muito bem tudo da porteira para dentro, cada ano mais, com a tecnologia, com os pesquisadores, com os técnicos no campo, o produtor com acesso à internet, acesso à informação. Hoje só não se tecnifica aquele que não quer e precisa, né? A evolução é muito grande. Só que da porteira para fora a coisa fica difícil, porque depende de mercado interno, alimentação, ração para aves, depende também em mercado externo, enfim, vira uma confusão tremenda e aí paira uma insegurança tremenda no nosso produtor, Paulo. Como é que está esse ano, esse tal mercado? Para onde ele vai se inclinar, enfim? Infelizmente o produtor faz a parte dele, né? Ele investe toda a tecnologia, consegue obter boa safra, mas o mercado realmente é um fator, é complicado, é a lei da oferta e procura, então com isso não tem como, né, manter sempre o milho com bons preços. E realmente o preço do milho, a tendência aí não é de alta não, né, no caso, então o custo aumenta a cada ano, mas na hora da venda realmente ainda existe essa preocupação. Então, no momento, o mercado não está bom para o milho, né? Preços baixos, e onde aquele produtor que puder segurar esse milho, até que haja uma reação dos preços, é o ideal. Então é o momento, porque na fase da colheita, no período da colheita, ainda vai estar o preço aquém daquilo que o produtor espera. Então aí, quem puder segurar um pouco, ele conseguirá obter um preço melhor. Aí é que tem vantagem aquele produtor que tem os pés no chão e planeja e tem ainda um pouco de capital guardado que pode segurar esse milho, né? Nesse momento como esse ele pode segurar para obter um preço de mercado melhor um pouco. Mas a tendência é que haja uma demanda maior, né? Não é isso não, Paulo? Porque a procura existe, né? Existe a demanda, porque a parte alimentícia, né, depende muito do milho, então tanto para os animais e para nós os seres humanos, então o milho é muito consumido, então ele é muito importante. E também no caso aí a população aumenta a cada ano, né? Então cada vez mais precisa de milho, né? E então alguns países utilizam até para fabricar o combustível, então, e tudo mais. Então, mas só que esse é um momento que ainda existe, assim, pensando em termos mundiais, a quantidade de milho é grande ainda, né, no caso. Mas quem puder segurar, realmente ele vai conseguir obter preços melhores. Aí é uma expectativa a partir de novembro, né, no caso, aonde o consumo aumenta muito e vai ter menos oferta. Então é um bom momento para poder comercializar esse milho. Marcelo, a partir disso que o Paulo falou, se precisar segurar, vocês conseguiriam segurar um pouquinho até esse mercado aquecer? Ou fica difícil? As contas estão aí batendo a porta. Isso é a realidade do produtor, viu, gente? Isso aí é a realidade do produtor. Como é que vocês estão nesse sentido? Bom, inicialmente... Dá pra segurar pelo menos um pouco, vende uma parte? Inicialmente a gente vai ter um gasto aí com colheita agora, né? Com manutenção de máquina, essas coisas que sempre aparecem agora, sempre tudo na colheita, né? Mas em si, depois, aí mais pra frente, depois tem os vencimentos de custeio, né? Que a gente realiza e tal. Então, só que isso é um pouco mais adiante. Aí eu acho que uma boa parte ainda dá pra dar uma segurada, pensar no futuro indo mais adiante, que nem ele falou aí, mais para novembro, dezembro, que é mais ou menos a época dos vencimentos aí, né? E pra gente tentar aí ver se a gente consegue um precinho melhor lá. Mas de início, assim, a venda assim ainda é pequena, principalmente com o preço baixo aí, a gente vai tentar o máximo possível trabalhar um pouquinho de segurar esse milho aí para ver se ele reage um pouco, né, no mercado.
Marcelo, a gente gostaria de agradecer muito de você abrir as portas da propriedade para nos receber num momento como esse, né? A intenção nossa, você pode perceber, através do seu exemplo, mostrar para quem mora nas cidades e não tem muita noção do que é o campo, das dificuldades do dia a dia, das incertezas, né? Porque se as pessoas têm que falar um pouco da agricultura, da pecuária, das coisas que acontecem no campo, que falem com embasamento, não só critiquem, né? Porque esta é a real atividade de risco nesse país e responsável por 25% do produto interno bruto, né? Essa atividade aqui é a locomotiva, isso não é brincadeira, isso não é jargão, a locomotiva que carrega o país. São agricultores como o Marcelo, são técnicos como o Paulo, enfim, que lutam no dia a dia, né, em meio a tantas dificuldades para fazer com que o nosso país esteja no lugar onde ele merece. Muito bem, gente, o nosso programa rural vai chegando ao final. Nós tratamos hoje do milho safrinha, o milho de inverno na nossa região, que, sem dúvida alguma, tem uma importância fundamental hoje na economia regional. E a gente fica torcendo para que os pesquisadores continuem obtendo variedades adequadas, principalmente a temperaturas muito baixas, a estiagem, ou seja, pouca água, que nós possamos produzir cada vez mais, maior produtividade, apesar de todos esses riscos que nós temos nesses meses de maio, junho, julho e agosto na nossa região. O nosso programa rural vai ficando por aqui, deixando para você um grande abraço e aquele convite. Até o próximo.